São 7 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Uma excelente manhã de segunda-feira para você que está acompanhando a programação do Canal do Boi. Hoje, começando a segunda semana do mês de agosto, dia 7 de agosto de 2017. Começa agora o Bom Dia Produtor com tudo que você precisa saber sobre agricultura e pecuária. Veja os destaques do dia. Vamos falar sobre o mercado de gado gordo, como terminou a última sexta-feira, de acordo com a análise da Scott Consultoria, também mercado de suínos, onde as granjas do mercado atacadista do estado de São Paulo apresentam uma alta desde o início do mês de julho. Mercado lácteos também, o preço médio também da tonelada diminuiu no mercado mundial de lácteos. E também vamos falar sobre carrapatos. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Bom Dia Produtor. Fique conosco, já está no ar a edição dessa segunda-feira, começando a sua semana em ótima companhia, em companhia do Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. E para começar muito bem esta semana, vamos acompanhar o fechamento da última sexta-feira para o mercado do boi gordo. Oferta reduzida, escalas mais enxutas geram mais firmeza no mercado. Mas a palavra de ordem do fechamento na sexta foi cautela. Scott Consultoria traz detalhes para você. Olá pessoal, hoje é dia 4 de agosto de 2017, sexta-feira. Uma sexta-feira em que a gente termina com um ambiente de negócios um pouco atípico para o dia da semana. Sexta-feira é característico aí por uma situação em que as indústrias saem dos negócios, ou a gente vê muita indústria ainda negociando, mas tentando preços abaixo da referência. Não foi o que a gente viu hoje, uma grande quantidade de praças com reajustes positivos, né? A gente chama atenção para essa semana no Pará, por exemplo. Desde o começo da semana vem ocorrendo reajustes alternados nas praças, que são Paragominas, Marabá e Redenção. Uma alta média de 1,7% ao longo de uma semana. Então a gente começa a perceber prenúncios de que provavelmente estamos entrando num período de entre-safra, um período de oferta mais restrita de boi, onde naturalmente se tem um mercado um pouco mais firme, mas a grande questão ainda continua sendo a demanda no curto prazo, embora essa semana a gente tenha visto reajustes positivos da carne sem osso, da carne com osso. Então foi uma conjunção de fatores que levou a gente terminar sexta-feira com o mercado firme, com situação de alta em várias praças pecuárias, né? Mas vale a pena a gente ficar observando ainda essa situação de oferta de gado no curto prazo, porque é isso que vai determinar exatamente se a entre-safra chegou, se ainda tem um tempinho para que isso aconteça. Bom, pessoal, eu sou Alex Lopes, sou zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. E olha, foi aprovado a multa dos frigoríficos, o aumento da multa para os frigoríficos, reflexo da Operação Carne Fraca. De olho nessas informações, a Câmara dos Deputados começou o mês de agosto aprovando uma medida provisória que autoriza o aumento das multas aí dos frigoríficos que infringirem a legislação sanitária. O valor máximo passa de 15 mil até 500 mil reais. Falta agora os deputados também votarem alterações ao corpo principal da medida. Além disso, o texto principal cria novas formas de sanções, como a cassação do registro do estabelecimento ou proibição de contratar com o poder público por até 5 anos. As alterações sugeridas a este texto também pedem que a proibição seja aplicável a todo o grupo ao qual também aí pertença o estabelecimento infrator e não apenas o frigorífico que cometeu a irregularidade, além de estender também a incentivos fiscais e haverá 3 faixas de penalidades: leve, grave e também gravíssima. Ainda falando sobre os frigoríficos, ainda nessa semana será também uma portaria e um decreto, entre outras medidas, vão centralizar em Brasília
todas as ordens de serviço de inspeção federal em frigoríficos e fábricas de alimentos de origem animal. Com isso, o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal passa a ter controle sobre os fiscais que atuam nos frigoríficos. Hoje, esse papel é das superintendências estaduais do Ministério, principais alvos da Operação Carne Fraca. Mais valores chegando nesta manhã de segunda-feira para você. E já começaram os preparativos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, referentes ao Censo Nacional Agropecuário 2017. Os técnicos vão percorrer todo o Brasil em busca de informações, mapeando a agricultura e a pecuária brasileira. Aqui em Mato Grosso do Sul, Caile Rodrigues acompanhou o início dos trabalhos, que você acompanha detalhes agora. O último censo agropecuário foi realizado em 2006. 11 anos depois, começa a preparação para coletar os dados que atualizarão informações sobre todos os estabelecimentos agropecuários do país. Os dados são coletados por este computador portátil de mão. No Mato Grosso do Sul foi realizada a primeira reunião com as comissões municipais de Geografia e Estatística, as CMGs, compostas por instituições e organizações que colaboram com os trabalhos do IBGE. Conscientizar as pessoas de que é importante responder ao censo corretamente, receber bem o recenseador, que as informações que ele vai divulgar são só para fins estatísticos, elas são resguardadas pelo sigilo da informação, que é por lei, isso é facultado. Enfim, é importante levar essa mensagem, que isso é bom para o município, é bom para ele, é bom para o país, né? A gente precisa ter dados atualizados para poder planejar as coisas para o dia a dia das pessoas. No estado, os 79 municípios receberão as visitas dos recenseadores. Desde hortas, tanto em área urbana quanto em área rural, também serão alvo da pesquisa. Desde informações de suas características como faixa etária, homem, mulher, cor ou raça, como também características da propriedade, tamanho da área, o que ele produz e também em relação à produção, criação. Como que vocês do IBGE vão fiscalizar para ver se o recenseador foi mesmo em todas as propriedades? O equipamento está com um sistema de rastreamento, ele não tem como desligar o rastreamento, ele rastreia todo o caminho que ele faz, o local onde pegou a informação e vai para uma central de computadora que chega ao nosso supervisor que fica acompanhando toda a produção dele ali. E por ali a gente acompanha o passo a passo. A gente perceber que uma área está descoberta ou cobrir uma área diferente, a gente vai acionar eles para retornarem, para tirar as dúvidas. Grandes agricultores têm vindo para o município de Campo Grande e com isso também nós temos aumentado a nossa área de produção de grandes commodities, como o milho e como a soja. E com esse censo agora nós queremos atualizar tudo isso para que possa se fazer políticas públicas de qualidade, tanto de fomento, pesquisa e extensão rural. Os recenseadores começam a ir a campo a partir de outubro. As informações com os dados colhidos começam a ser apresentados já no segundo semestre de 2018. A novidade desta edição é a possibilidade do grande produtor preencher as informações do censo pela internet. Os testes já foram feitos para aprovar a confiabilidade do sistema. Caile Rodrigues para o SBA. Só reforçando, o Censo Nacional Agropecuário 2017, depois de 11 anos, começa no dia
1º de outubro em todo o país. Por aqui vamos de informações, vamos acompanhar o preço do bezerro de 8 a 12 meses, pesando até 180 quilos, que de acordo com o indicador Exalc BMF Bovespa, que é utilizado pelo CPEA, vem apontando queda para este início do mês de agosto, tanto no estado de Mato Grosso do Sul, que é referência para todo o país, como no estado de São Paulo. Vamos aos detalhes? Começando com o Mato Grosso do Sul, que foi o estado que teve a maior queda em comparação com o estado de São Paulo. Temos aqui desde os últimos dias aqui do mês de julho para o início do mês de agosto. Temos aqui no dia 28, R$ 1.098,16. Esse valor também para o último dia se repetia. Para o dia 1º de agosto, o valor ia para R$ 1.090,63, só que ele mantém até o dia 3 em R$ 1.090,63 para o bezerro sul-mato-grossense. Só que para o dia 4, esse valor cai ainda mais. A variação diária chega a 0,36%, fechando na sexta-feira a R$ 1.086,65. Já a variação mensal, essa queda para esse início do mês de agosto, chega a 1,05%. Da mesma forma, a queda repetida para o estado de São Paulo, um pouco menor na variação mensal, mas ainda em queda. Começando o 8º mês de 2017, em queda também o estado de São Paulo. Vamos para os primeiros dias, finalizando ali, a gente tem o finalzinho do mês de julho para o começo de agosto. R$ 1.098,47, o valor repetia até o dia 1º. Já no dia 31, no dia 1º ia para R$ 1.109. O valor ainda cai para o dia 2, R$ 1.093,78 por cabeça. Para o dia 3, da quinta-feira, R$ 1.094,40 reagia o valor do preço do bezerro. Só que a sexta-feira encerrava a semana a R$ 1.089,47. A queda do dia 3 para o dia 4, de quinta para sexta-feira, chega a 0,45% e a variação mensal ainda também com queda de 0,82%. Portanto, Mato Grosso do Sul fechando ainda esse início do mês de agosto com queda de 1,05%, o estado de São Paulo 85%. Por aqui temos mais valores, dessa vez para o boi magro. E esse ano de 2017 tem sido bastante desafiador, não é mesmo, pecuarista de todo o Brasil que está nos acompanhando neste momento. E com tantas instabilidades, acabou fazendo então com que muitos pecuaristas, por cautela, recuassem em relação à intenção de confinamento. Contudo, apesar de tanta dificuldade, a Federação de Agricultura do Estado de Goiás estima que ainda existe espaço para um acréscimo no confinamento. E para falar sobre esse assunto, sobre a perspectiva de confinamento, o estado de Goiás, que é o estado que tem o maior número de animais confinados do Brasil, a gente vai falar por telefone com o Maurício Veloso, ele que é presidente da Comissão de Pecuária de Corte da FAEG. É por telefone que a gente fala com ele. Bom dia, Veloso. Bem-vindo ao programa. Bom dia, produtor. Olá, Elaine. Bom dia a todos os telespectadores do programa Bom Dia, Produtor. Todos vocês, produtores e produtoras brasileiros que estão me ouvindo, obrigado pela oportunidade. Eu estou aqui para responder sobre alguns questionamentos relativos a um eventual aumento nos animais confinados no estado de Goiás neste ano, neste difícil ano de 2017. Veloso, muito obrigada por ter atendido a nossa equipe. E olha, a gente quer saber aqui da FAEG, mesmo com tanta dificuldade, tem sido um ano bastante difícil, não é mesmo? Mesmo assim, a FAEG acredita aí num acréscimo no número de confinamentos em 2017. Lembrando que o estado de Goiás é o estado que detém o maior rebanho confinado do país. É isso mesmo, Veloso? Explica melhor para a gente. A Federação da Agricultura acredita que haja espaço para um acréscimo de 3 a 5%
no aumento de animais confinados em 2017. O fato de haver espaço não significa que haja intenção dos produtores, dos pecuaristas, em exercer esta possibilidade. Na verdade, o que os números indicam até agora, até este momento, até o dia que vos falo, existe a possibilidade de uma diminuição de 5% na intenção de confinamento de 2017 em relação a 2016. Ou seja, o que nós temos de consistente, de consolidado até o momento, é de uma redução de 5% no número de animais confinados em 2017 em relação a 2016. Mas a FAEG, novamente eu repito, ela enxerga que há espaço para um acréscimo de 3% a 5%. Se esse espaço vai ser ocupado, se esse espaço vai ser utilizado pelo produtor, ou seja, se ele tem a percepção de que essa atividade pode ser rentável para ele em 2017, isso ainda está sendo uma incógnita, ainda depende de mais alguns fatores, depende do cenário tornar-se menos sombrio. Tá certo, Marcelo Veloso, mas eu volto a insistir também, tem muitos analistas de mercado, consultores, que são unânimes em dizer que nesse momento difícil e desafiador é preciso abraçar as oportunidades que assim surgem e até mesmo caçar essas oportunidades. É isso? É esse cenário mais promissor que a FAEG acredita? O pecuarista ele não está apenas cauteloso em relação da instabilidade do mercado futuro. Ele, na verdade, muito mais do que isso, ele está temeroso diante da instabilidade econômica que a instabilidade política tem gerado. Na verdade, o pecuarista ele aprendeu a duras penas que a instabilidade política gera instabilidade econômica, que gera uma instabilidade muito séria no quesito consumo e também gerando instabilidade nas relações de comércio exterior, prejudicando o regime de exportação. Então, tudo isso tem gerado um excesso de cautela, um excesso de temor, impedindo que confinadores tradicionais venham com toda a carga possível para a atividade confinadora. A Federação da Agricultura, ela acredita num cenário mais promissor diante dos esforços que têm acontecido na seara política de haver uma maior estabilidade. E a gente sabe que o mercado interno e o mercado externo está demandando este aquecimento, está demandando uma maior atividade econômica, ou seja, o cenário ele é promissor e até o momento tudo indica que teremos um segundo semestre mais interessante, mais rentável, com boas possibilidades dentro do negócio pecuário. Veloso, eu vou aproveitar a sua participação para abordar outra questão que, seguindo os passos do estado do Mato Grosso, desde o dia 21 de julho, o estado de Goiás, também o governo decretou a redução da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, para gado em pé em operações interestaduais, passou de 12% para 7%. O objetivo dessa medida é dar mais competitividade ao setor, Veloso? O objetivo dessa medida, sem dúvida nenhuma, é dar mais competitividade ao setor, procurando alinhar os preços pagos pela arroba dentro do estado de Goiás aos valores mais elevados praticados fora do estado de Goiás. No momento que o pecuarista ele passa a ter outras alternativas que não tão somente indústrias frigoríficas, que ora estavam praticando preços vis
preços aquém dos custos de produção. Então, essa medida chega em boa hora e, na verdade, essa medida ela já está sendo responsável para que os frigoríficos tomem uma atitude mais equilibrada, procurando valorizar um pouco mais a arroba paga ao produtor. Tá certo. Muito obrigada, Maurício Veloso, pelas informações já importantes sobre esse estado que é estratégico em relação ao confinamento aqui no país. Eu conversei com o Maurício Veloso, ele que é presidente da Comissão de Pecuária de Corte da FAEG, lá do estado de Goiás. Muito obrigada pela sua participação. Vamos agora mudar de assunto, vamos falar sobre previsão do tempo e previsão para a região centro-oeste, onde já não chove desde julho em várias localidades aqui dessa região. O tempo está mais quente, está mais seco e as pastagens já estão sentindo bastante. Vamos perguntar a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, será que muda esse padrão? Vai continuar mais quente mesmo e mais seco, Juliana? Bom dia. Agroclima, oferecimento Santa Helena, as melhores sementes de milho para grãos e silagem. Olá, bom dia a todos. Olha, durante as próximas semanas ainda não há tendência de mudança no padrão do tempo da região centro-oeste. Durante os últimos meses, ao longo do mês de junho e também durante o mês de julho, a expectativa ainda foi de tempo mais seco e isso garantiu declínio intenso dos índices de umidade do solo, especialmente nas áreas em vermelho do mapa do Mato Grosso e também do estado de Goiás, mas segue diminuindo de forma bastante expressiva todos os índices de umidade do solo em grande parte da região centro-oeste. No decorrer dos próximos 5 dias, a tendência ainda é de tempo mais seco na região e sem pancadas de chuva. Somente durante o segundo período que ainda pode voltar a chover em áreas do Mato Grosso do Sul, mas são pancadas ainda de fraca intensidade e com baixos acumulados, que não ultrapassam os 5 milímetros. Durante o terceiro período, as chuvas ainda podem ocorrer em áreas do sul e também do oeste do Mato Grosso do Sul, mas as pancadas ainda seguem fracas e isoladas. Nas demais áreas da região centro-oeste, a tendência ainda será de tempo firme com sol predominando. Então, durante as próximas semanas, mesmo com essas pancadas de chuvas voltando a ocorrer em áreas do Mato Grosso do Sul, elas ainda não têm potencial para elevar os baixos índices de umidade do solo e os pastos ainda devem seguir enfrentando dificuldade para se desenvolver, principalmente em áreas do Mato Grosso e também de Goiás, no decorrer das próximas semanas. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Por enquanto, sem previsão de chuva aqui para a região centro-oeste. Vamos falar agora de mais informações e essa vai para você agora, são cuidados em relação ao manejo de bezerros recém-nascidos. Veja com a MSD Saúde Animal alguns cuidados importantes que devem ser aí esses primeiros cuidados essenciais. De olho na informação. E agora trazemos um tema na entrevista muito importante para o pecuarista brasileiro que trabalha com a cria, o manejo maternidade, algo que precisa de muita atenção para se evitar prejuízos e resultados ruins no campo. Vamos saber quais são as principais ações, os cuidados, aquilo que precisa ser feito no campo, ter a melhor estratégia para ter os melhores resultados. Para falar a respeito deste assunto, eu recebo aqui 2 convidados aqui no canal do Boi, no Sistema Brasileiro do Agronegócio. Eu vou conversar hoje com Luiz Carlos Ferreira, ele que é médico veterinário da Companhia Pecuária, e também vou conversar com o Tiago Guimarães, médico veterinário da MSD Saúde Animal. A questão da especialidade da fazenda, uma fazenda que trabalha com cria, mas que trabalha com cria, recria e engorda. Uma fazenda que tem uma estação de monta bem definida, que os bezerros nascem no seco, que ela tem, no caso, o alinhamento delas. Trabalha com uma raça só, uma raça zebuína, por exemplo, ou trabalha com cruzamento, mas que tem esse direcionamento para a estratégia, para evitar essa situação. Essas são as propriedades, Luiz e Tiago. Essas são as propriedades que têm um índice menor de mortalidade, tanto antes quanto depois do nascimento? Olha, as fazendas que trabalham com o ciclo completo, que hoje é uma tendência, né? Eu acho que é uma tendência, porque você corre menos risco quando você trabalha com o ciclo completo.
E essas fazendas que usam tecnologia, que estão atentas ao planejamento sanitário, como o Thiago falou, realmente são as fazendas que têm menor perda. Tem os melhores resultados, com os seus bezerros. Em termos de número, né? O que a maioria das fazendas hoje perde no pré-parto e pós-parto, somando os dois? Em torno de 10%. Então, 10% para 6%, nós temos 4%. 4% em 1.000 bezerros dá uma diferença grande, né? Então, dá para trabalhar bem aí para a gente tentar diminuir isso, né? Quando nasce o bezerro, o que é importante? Primeiro, ele mamar o colostro nas primeiras 6 horas de vida. Porque o bezerro, ele tem, depois do seu esôfago, no estômago dele, o que a gente chama de goteira esofágica, quando ele é novinho. E o que faz essa goteira esofágica? Ela pega esse leite que vem, que a gente chama de colostro, que o peão chama de leite sujo, e absorve rapidamente todas as imunoglobulinas, que são os anticorpos, a defesa do bezerro. Então, a defesa do bezerro, ele vem do leite da mãe. Então, ele precisa mamar o leite o quanto antes possível. Então, é importante que mame esse leite nas primeiras 6 horas. Depois que ele mamou esse leite, o que é importante? A gente curar o umbigo. E como é que a gente faz essa cura do umbigo? A gente tem que colocar dentro do umbigo o iodo, que a gente chama, o umbigo ideal seria um umbigo verde, ou o que é o peão chama de umbigo verde. O que é um umbigo verde? É um umbigo hidratado ainda, né? Que ele não está seco, está hidratado. Então, para você pegar esse umbigo hidratado, você tem que ir lá todo dia, às vezes 2 vezes ao dia. E esses animais precisam estar, como que eu diria, próximo à área da fazenda, à área da propriedade. Precisa que essas fêmeas também derrubem esses bezerros, né? Que tem esses bezerros próximos, e aí depende de um manejo também bem aplicado. Isso há controvérsias, né? Assim, eu gosto de que... Eu não gosto de maternidade fixa. É o que você está dizendo, por exemplo, que a maternidade seria ideal que ela estivesse próximo à casa. Para controle. Para controle, para ficar mais fácil dele ir 2 vezes no dia, né? Mas quando você faz isso, você contamina muito aquele pasto. E outra, ele baixa muito esse pasto, porque você imagina todas as suas vacas parindo naquele mesmo pasto de maternidade. E essa contaminação, às vezes, é a diarreia, né? Que quando você muda esses bezerros desse pasto para um outro pasto onde ele vai ficar definitivo, ele começa a ter diarreia. Mas ele foi contaminado lá naquele pasto maternidade. Então, eu gosto de trabalhar com pasto maternidade, só que essa maternidade não é fixa. Seria como? Poderia funcionar, por exemplo, Thiago, com uma espécie de rotação de um pasto maternidade? Como que poderia funcionar uma técnica, uma estratégia como essa? Poderia. Hoje o ideal é as propriedades estabelecer um materneiro responsável, né? Como o Caio falou, e poder parar o rodeio nesse gado 2 vezes por dia, preconizando sempre as partes mais frescas, na parte da manhã e na parte da tarde. Ele procurar ver a real necessidade de curar esse umbigo, de saber se já nasceu mais algum animal, de ver se tem algum animal enroscado, se tem alguma vaca necessitando de alguma ajuda para o parto. E o ideal é esses animais virem próximos, né, que fique de fácil acesso para esse materneiro poder fazer esse trabalho, e pode ser feito de forma rotacionada, né, Caio? Acho que cada invernada próxima você poder trabalhar um lote de vaca, né, para posteriormente ele voltar para a invernada que eles passarão a parte da recria, né, a parte do amadurecimento do animal. Eu conversei com os médicos veterinários aqui da MSD Saúde Animal e também da Companhia Pecuária, um assunto muito importante para o pecuarista que trabalha com cria, recria e engorda. Se você quiser saber mais, acesse o endereço, o portal que está aparecendo aí embaixo, você vai ter muito mais informação, dicas técnicas e também tecnológicas para esse tipo de planejamento. Tá aí, informações importantes, nunca é demais, não é mesmo? E por aqui nós vamos para um breve intervalo comercial, mas daqui a pouquinho eu estou chegando com muito mais informações. É o bloco de leilões, grandes leilões que acontecem durante essa semana e nos próximos dias, para você já anotar na sua agenda. Quer ver só? Daqui a pouquinho vamos para Pirajuí, interior do estado de São Paulo, ver o que Daniel de Paula está preparando para você de todo o Brasil. Não saia daí, eu volto rapidinho, são apenas 2 minutos.
7h55 pelo horário de Brasília. Uma excelente manhã de segunda-feira para você que está acompanhando a programação e viu esse VT que acabou de passar da Ranger, realmente muito emocionante. Mais emocionante também a partir de agora são as oportunidades que estão aí pertinho de você, de norte a sul do país. É que a partir de hoje começa a 7ª semana Guzerá Perfeita União. Uma semana com muita informação, com apresentação de animais, resultados e um grande leilão que acontece na próxima segunda-feira em Pirajuí, interior do estado de São Paulo. E é para lá que nós vamos conversar com o Daniel de Paula no quadro De Olho na Fazenda, que já está posicionado. Daniel, uma excelente semana para você e para todos que estão aí. O que os irmãos Toneto estão preparando para a gente nessa 7ª semana Guzerá Perfeita União? Bom dia, Elaine. Bom dia a você e a todos os que acompanham o Bom Dia Produtor desta segunda-feira, gelada aqui em Pirajuí. Amanheceu bem frio por aqui, mas já começa a esquentar porque o sol já se faz presente, está bonito e a gente já tem uma expectativa muito grande para que esse cenário aí volte com força na nossa programação nessa 7ª semana Guzerá Perfeita União, para que a gente possa prestar serviços. Aqui é uma indústria de genética que não visa apenas a comercialização de material genético que dê resultado no campo, como já acontece há 50 anos. A ideia aqui é transformar essa venda especial num pacote completo, com informação, com essas garantias todas que a informação leva. E eu estou ao lado do nosso anfitrião, o Tarcísio está aqui com a gente. Já brincou aqui de repórter por 2 dias, né, na verdade, porque a nossa unidade móvel já estacionou aqui na quinta-feira, já começamos a mostrar essa expectativa e hoje a gente começa a entrar especificamente nos detalhes que fazem da Perfeita União ou do Guzerá IT essa referência nacional. Porque na pecuária não é apenas programar um touro com uma vaca e tirar um bezerro para desmamar pesado, vender depois, ou engordar, ou chegar no frigorífico. Tem todo um processo que a gente quer mostrar aqui durante essa semana, né, para fazer contas com quem está assistindo, né, Tarcísio? Bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, Elaine. Bom dia a todos os amigos do SBA. Realmente a pecuária, né, ela vai ter que mudar, né? A gente está atravessando aí uns momentos aí complicados aí devido a problemas políticos, né? Mas hoje a pecuária ela tem que cada vez mais ser mais eficiente. Nós temos aí a concorrência forte aí da agricultura, né? E a pecuária, se ela ficar só nas áreas piores que existem no Brasil para ser explorado, isso é óbvio que não vai ser bom. Mas por isso hoje que a gente tenta colocar o máximo possível de tecnologia na pecuária. Hoje a gente vê o que a tecnologia transformou a agricultura e aqui a gente procura mais ou menos fazer a mesma coisa. Se aproximar ao máximo disso, né? Isso, nós há 50 anos nós selecionamos, nosso foco sempre foi funcionalidade e agora cada vez mais nós estamos indo atrás de tecnologia. Em todos os sentidos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, porque tem tecnologia em 3 dos aspectos mais importantes, que são a utilização de tecnologias de biotecnologia de reprodução, nós temos a tecnologia para medir o temperamento, nós temos tecnologia para medir o consumo alimentar, quer dizer, economicamente, tudo aquilo que é fundamental na pecuária, né? Hoje você fala em tecnologia, mas você tem que trabalhar num conjunto, né? É óbvio que você não adianta selecionar um animal, por exemplo, que seja muito eficiente, né? Tem uma eficiência alimentar extraordinária e não tem a fertilidade, não tem a precocidade. Então, quando a gente fala de botar o emprego de tecnologia, a gente usa essa tecnologia, mas você procura selecionar e identificar animais que são equilibrados, né? Os animais equilibrados, você vai ter um pacote ali de características funcionais dentro dele e vai te proporcionar mais lucro. Para a gente também conseguir colocar isso em prática melhor, entender melhor, nós criamos o índice imagem-arroba, né? Que é um índice onde ele calcula na prática o que o animal dá de lucro naquele período que ele foi testado. No caso, aí, a eficiência alimentar, entra também a cobertura de gordura, entra rendimento de carcaça. E aqui a gente hoje, por isso que nós temos 2 tipos de avaliação também. Que é a avaliação a nível de rebanho, onde é um pacote de informações, desde a habilidade maternal até a produtividade acumulada, e a avaliação intra-rebanho, que hoje, na verdade, ela avalia 7 características de grande impacto econômico. Então, a gente procura hoje assim, ter uma qualidade muito boa de informação. Todos os animais têm que participar do mesmo grupo contemporâneo, estar nas mesmas condições também, senão você não compara nada com nada.
Então, o único jeito também de a gente selecionar e melhorar o gado é medindo. E também tendo qualidade dessa informação. Eu vou acrescentar algo aqui, porque eu já me sinto no direito de fazer por conhecer bem essa responsabilidade. Quando a gente vê uma fêmea dessa, todas as gerações que vieram anteriores a ela já tem muita informação que transformam essa novilha, que vai ser vendida daqui a uns dias, uma semana e algumas horas, numa garantia muito grande de que vai fornecer também material genético, vai ser muito bem explorada na sua vida reprodutiva. E os filhos dela, no caso os irmãos dela que estão saindo agora, ou os tios dela, os primos dela que estão indo à venda, por exemplo, como touros reprodutores, também já tem essa carga genética, porque tem um outro componente dentro disso que você falou. O descarte sem dó, quer dizer, você consegue ver dentro do seu rebanho quem é que serve para ser multiplicado. Isso é importante, né, Tarcísio? Exatamente, não adianta nada você fazer avaliação e multiplicar os animais que são inferiores, que não são melhoradores. Que nem você estava falando, essa novilha hoje, ela tem aí 50 anos de seleção para funcionalidade, 30 anos de prova de ganho de peso, 15 anos de avaliação para temperamento, 13 anos de avaliação para carcaça através de ultrassonografia, e aí vamos completar 6 anos para eficiência alimentar. Há 10 anos nós já trabalhamos já com a NCP, né, para avaliação a nível de rebanho. Então, na verdade, é um pacote de programas, né, de seleção de melhoramento animal, que a gente vem fazendo sempre em parceria com instituições, né, no caso a NCP, né, Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores, a AVAL, a Universidade da Califórnia, a USP de Pirassununga e a BCZ. É muita chancela, né? Muito certificado que tem em cada um dos lotes. A gente já viu isso, a importância disso num evento bastante volumoso, com muita qualidade, que foi feito em abril. E nesse segmento, né, nessa segunda fase, vamos dizer assim, do planejamento anual do Guzerá-IT, a gente tem a distribuição de animais com o mesmo padrão. Eu preciso deixar bem claro isso, queria que você falasse, Tarcísio, porque muita gente fala assim, fez o leilão em abril, e agora o que vai ser em agosto? Será que é o que sobrou? Jamais, porque o planejamento aqui é para ter 2 grupos em 2 fases distintas da pecuária que atende um mercado exigente por qualidade. Então eles são a mesma coisa, né? Se possível, até se pudesse mudar a imagem desse animal, colocar a imagem de algum touro, alguma coisa, a gente falaria melhor. Mas, na verdade, é um grupo contemporâneo novo que está entrando para ser comercializado. Então, aqueles animais que nós vendemos em abril eram animais aí que tinham de 20 a 24 meses, e agora, novamente, também são animais de 20 a 24 meses. É um novo grupo contemporâneo. E eu queria também deixar claro que a gente faz todas essas avaliações, mas não em animais em confinamento, né? Os touros que nós vamos comercializar são animais que estão sendo preparados em piquetes com suplementação. As novilhas também estão em piquetes com suplementação. Então a gente procura fazer o trabalho de seleção, né, e desafiar esses animais também em condições que eles vão ser submetidos lá fora também, em qualquer lugar do país. Então todos os touros eles estão adaptados, pode chegar e começar a cobrir a vacada. E mochados, olha aí, prontos, com todas as garantias produtivas e reprodutivas que serão disponibilizadas no 33º Leilão de Produção Guzerá Perfeita União, na próxima segunda-feira, a partir das 6 da tarde. Atenção, porque o leilão vai começar às 6 da tarde, é uma das novidades desse evento. Vai ser virtual dessa vez, nós temos sempre aqui uma presença de muita gente aqui no sábado para o leilão, né? Mas dessa vez nós vamos fazer o leilão na segunda-feira de forma virtual, ou seja, você vai poder ver todos os detalhes ao longo dessa semana na sua casa e vai poder escolher os seus lotes para comprar na segunda-feira no conforto da sua casa, para que você tenha acesso a essa genética que já tem um monte de resultado, que nós vamos mostrar durante a semana também. Nós temos aí os telefones que estão à disposição, nós vamos passar de novo esses contatos para que você tenha acesso à equipe aqui do Guzerá-IT para tirar suas dúvidas, para colocar, para dar informação, enfim, para a gente interagir durante toda a semana
inclusive a novidade do pré-lance. Você vai poder escolher os seus lotes e fixar já o seu interesse em alguns deles, para que você dê um lance e ele fique valendo até o dia do leilão, conforme o interesse que for aparecendo nos determinados lotes. Mas nós vamos explicar isso mais daqui a pouquinho, a gente vai voltar aqui. É só a minha primeira participação. Esse especial começou na quinta-feira, com a sexta-feira também com participação aqui da família Toneto, e a partir de agora a gente vai estar junto até a outra segunda-feira, quando começar esse 33º leilão de produção. Vou aproveitar um cafezinho aqui do Toneto para a gente poder fofocar um pouquinho. Acabei de chegar, vou saber as novidades para a gente poder discutir ao longo dessa semana na programação do De Olho na Fazenda especial Gozerá Perfeita União. Volto com você, minha cara Elaine Valdez. Tá certo, Daniel, Toneto, um abraço para vocês. Vocês ficam muito mais charmosos com esse friozinho, não é mesmo? Traz um charme todo especial, mas a oportunidade, o lugar é aqui, encontro marcado até a próxima segunda-feira com o quadro De Olho na Fazenda, a 7ª semana Gozerá Perfeita União. Você não pode perder, fique sintonizado. Por aqui é hora de intervalo comercial, mas daqui a pouquinho eu estou chegando com muito mais informação e a gente vai trazer um problema que assola principalmente aqui o Brasil Central, que é a proliferação dos ectoparasitas. Se você está com esse problema na sua empresa rural, não saia daí, eu volto em 2 minutos e te explico muito mais. 8h08 pelo horário de Brasília. Para você que está acompanhando aqui a programação, muito bom dia, você está em companhia aqui do programa Bom Dia Produtor. E agora uma questão muito séria, viu? Com a chegada agora, com o final do período seco e a chegada das chuvas, está criado um ambiente perfeito para a proliferação do carrapato do boi, principalmente nas condições aqui do Brasil Central. Estima-se que os prejuízos causados pelo ectoparasita ultrapassem 3 bilhões de dólares ao ano somente aqui no Brasil. É isso mesmo, 3 bilhões de dólares. Também com impactos negativos em relação à produção de leite, também de carne e couro. Mas como será que funciona a infestação dos carrapatos? Será que muda em relação à raça? Animais cruzados sofrem mais? Esse é o tema do Bom Dia Entrevista de hoje. E para falar sobre o assunto, eu recebo aqui nos nossos estúdios o pesquisador da Embrapa Gado de Corte, Renato Andreotti. Renato, muito obrigada pela sua vinda nessa importante questão ainda. Tem muito produtor não está fazendo a tarefinha de casa, não é mesmo? Bom dia. Bom dia. Pode falar, a gente tem muito mito em relação a isso, né, Renato? Em relação a carrapatos e animais cruzados. Dizem que os animais brancos criados com Nelore, por exemplo, é possível fazer esse controle de carrapato. Isso é verdade ou mentira? Pois é. É importante lembrar que o Brasil Central é a grande fronteira da produção de gado de corte no país. E com isso nós temos que pensar que com o aumento da tecnologia que estão investindo, colocando animais cruzados com sangue europeu, e esse sangue europeu ele traz o animal sensível ao carrapato, aí nós temos então que tratar desse problema para ter a expressão genética de todo esse potencial desses cruzamentos que estão sendo desenvolvidos no Brasil. E com isso tem essa diferenciação. Exato, e dessa forma o carrapato precisa ser controlado. Estudos lá da Embrapa Gado de Corte mostram que o Nelore, que é resistente ao carrapato, quando criado com os animais cruzados, ele não controla, não ajuda a controlar o carrapato. E a gente sente na cultura do produtor que eles acham que isso funciona. Então, por exemplo, a produção de carrapato gerada pelo Nelore, quando você coloca junto o gado cruzado, somente 10% desses carrapatos já é suficiente para fazer uma alta infestação nos animais cruzados. E com isso não resolve o problema. Aí o produtor pensa que está controlando o carrapato e está tendo prejuízo. E entra nessa conta dos 3 bilhões de dólares. É muita coisa, realmente. Mas então tira essa dúvida aqui pra gente, se é verdade ou mentira que em relação, principalmente a animais brancos criados com... É possível fazer esse controle de carrapato? Então, não é verdade.
em associação com o Nelore, não controla. Precisa ser feito de forma adequada, fazendo o controle estratégico. E nós estamos agora na época adequada de fazer o planejamento desse controle. Por quê? Para fazer o controle estratégico, o primeiro ponto que a gente precisa saber é qual produto carrapaticida que funciona na propriedade. Exato. E para isso, o produtor precisa fazer o teste na população de carrapato na propriedade dele. A Embrapa Gado de Corte faz esse teste gratuitamente para o produtor. Gratuito? Não paga nada? Não paga nada. É um dos pontos que pode ser feito no Brasil e a gente, então, faz esse teste. O produtor, agora é hora de coletar um pouco de carrapato, fazer o teste para que até o início das chuvas começar o tratamento do carrapato, fazendo 5 tratamentos com intervalos de 21 dias. Ele fazendo isso, ele vai estar com planejamento para o próximo ano garantido. Então, você tem que planejar agora para o ano que vem ter sossego com relação ao carrapato. Renato, achei bem interessante, a gente está o Brasil inteiro sintonizado nesse momento, o produtor que está já fazendo esse planejamento, já está pensando estrategicamente, como é que ele faz então para fazer esse teste gratuito? O que ele tem que fazer? Ele pode pegar essas informações detalhadas no site lá da Embrapa Gado de Corte. Nós temos uma página chamada Museu do Carrapato. Se entrar no Google e falar Museu do Carrapato, vai aparecer lá e tem toda a orientação. Tem que coletar uma amostra adequada de carrapatos, em torno de 200, mandar para a gente e a gente faz o teste. Ou em universidades ou outros centros de pesquisa da Embrapa também é possível se fazer. Mas aqui no Brasil Central a gente está à disposição para ajudar o produtor. E só para reforçar então, Renato, para os produtores que criam animais de raças diferentes, juntas ali, o nível de controle então deve ser dobrado. Exatamente. É muito importante ter um controle técnico bem rigoroso em animais mais sensíveis, como, por exemplo, os animais cruzados ou de raças europeias, para que o carrapato não cause os prejuízos que normalmente ele causa quando o controle não é adequado. E nós estamos, então, no melhor momento para a prevenção, para o controle de carrapato? Exatamente. O produtor, ele só vai ganhar dinheiro com o seu negócio se ele se proteger dos problemas. E agora é hora do planejamento do controle do carrapato. E quais são as estratégias para que o produtor deve ter para garantir a eficiência desse controle? Então, ele precisa ter uma boa decisão técnica com relação ao uso do produto que funciona 100% na propriedade e uma orientação dos técnicos dele, acompanhado com um veterinário da região com experiência em controle do carrapato, para que ele faça uma ação técnica eficiente e controle a população de carrapato. Mas é importante até mesmo esse controle, essa orientação técnica, porque o que serve para o amigo, às vezes não serve para ele. Exatamente. A história da resistência do carrapato aos produtos químicos depende do uso do produto em cada propriedade. E cada um tem a sua história, né? E com isso o produtor precisa fazer análise na sua propriedade. Isso mesmo. Então, deixa as palavras finais, porque a gente está num momento muito importante de planejamento. O senhor, como pesquisador, entendedor dessa área, os produtores ainda não estão fazendo corretamente essa tarefinha de casa. O que fazer, então, neste momento, Renato? É importante fazer uma coleta de carrapato e fazer os testes para saber qual que é o carrapaticida que funciona na propriedade. A partir daí, seguir todos os procedimentos do controle estratégico e nós, na Embrapa Gado de Corte, estamos à disposição para passar essas informações. Olha, muito obrigada, Renato Andreotti, pesquisador da Embrapa Gado de Corte. Você viu que está no momento ideal agora para fazer essa estratégia, esse planejamento, esse cuidado, já visando aí os próximos meses. Renato, muito obrigada pelas orientações. E por aqui tem mais informações importantes, dessa vez de um outro parceiro aqui do Bom Dia Produtor, é a Semex Brasil. Há mais de 30 anos, o Senat Embriões atua no melhoramento genético da pecuária mundial, investindo em pesquisa, desenvolvimento e aplicações de técnicas de reprodução assistida em bovinos. Como diferencial, o Senat se fundamenta na qualidade observada em todos os níveis do processo de trabalho e na incessante busca pela excelência e satisfação dos clientes. Essa dinâmica fez com que, em 2013, a empresa passasse a integrar o grupo Semex,
em parceria com a Cemex Alliance Bovitec, empresa líder mundial na pesquisa e desenvolvimento de embriões. Para o diretor da Bovitec, Patrick Blondin, a Cemex e a Bovitec têm um interesse muito grande no Senat, pois enxergam a importância do mercado de fecundação in vitro no Brasil, que é líder mundial no setor. Segundo o Patrick, essa integração Senat e Bovitec trará muitas novidades ao mercado de bovinos no Brasil, já que as soluções desenvolvidas no Canadá se aproximam muito do que o Senat busca oferecer aos seus clientes. Bom, a Cemex, como uma empresa em soluções em genética, desde o seu trabalho no início de 2010, onde é que nós desenvolvemos um planejamento estratégico para os próximos 10 anos, viu-se a necessidade de buscar algo a mais junto às soluções para as fazendas da pecuária de leite e de corte. Por isso, em 2011, nós adquirimos a Tairana, e em seguida, em 2013, nós adquirimos o Senat, buscando novamente essa empresa com soluções em genéticas, trazendo não somente ao produtor uma empresa de inseminação, mas uma empresa integrada, trazendo resultados e benefícios para o pecuarista. Com sede em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, o Senat conta com uma estrutura projetada e construída especificamente para atender suas atividades. Dotada de laboratórios modernos, setores de esterilização e estoque de material genético, além de áreas para administração e processamento de informações. Já a estrutura de recursos humanos conta com uma equipe coesa, qualificada e comprometida com os resultados dos clientes. Composta por médicos veterinários, biólogos, técnicos em laboratório, está sempre em busca de soluções criativas, eficazes e duradouras. Como são 15 anos de trabalho, com muito orgulho, no Senat Embriões, eu percebo, que ao longo dos anos a gente vem evoluindo cada vez mais, tanto tecnicamente quanto comercialmente. Então, na verdade, o que eu percebo de grande mudança nesses últimos tempos é a relação mais transparente, mais próxima, mais profissional, entre o Senat e seus parceiros comerciais. Esta qualidade e resultados adquiridos ao longo dos anos permitiu que o Senat expandisse seu laboratório, ampliando sua atuação em território nacional e no exterior com o sistema de parceiros comerciais. Hoje são 13 parceiros no Brasil e 4 na América Latina. Além de Pedro Leopoldo, há um segundo laboratório em Castro, no Paraná. Então nós temos, através dessa via, ampliado a nossa atuação, fortalecendo esse trabalho com os nossos parceiros comerciais, fortalecendo a produção interna, ou seja, trabalhando cada dia mais a nossa tecnologia, garantindo as melhoras, os índices e cada dia mais os melhores índices de resultado no campo, o que torna essa técnica não só viável para o produtor, mas cada dia mais confiável. Então, dentro desse mercado, nós temos atingido vários pontos da cadeia do nosso negócio de melhoramento genético. No Senat, o foco é o resultado final no campo e lucratividade para os pecuaristas. E por isso é reconhecida como a melhor empresa de embriões do mundo. E por aqui temos mais informações muito relevantes. E você tem dúvidas em relação à gestão estratégica da sua empresa rural? Pois o lugar é aqui. O assunto é o Fundo Rural e desde o dia 1º de agosto foi publicada uma medida provisória que trouxe novidades para o chamado Fundo Rural, Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, mas é necessário orientar melhor você, produtor, sobre alguns pontos importantes. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui em nossos estúdios o gestor jurídico da GER, Gestão Estratégica Rural, Pedro Potini Mendes, para poder destrinchar melhor essas informações. E qual que é a vantagem? Vamos começar sem muita enrolação. Qual que é a vantagem dessa medida provisória, Pedro? Bom dia. Bom dia, Elaine. Bom, difícil a gente ver vantagem nessa medida provisória, viu? Se não a redução da alíquota. A gente teve uma redução da alíquota de 2%
para 1,2%. No mais, é difícil a gente ver uma vantagem numa medida provisória como essa, porque é importantíssimo lembrar ao produtor que essa contribuição ainda está em discussão. Quando eu vim aqui e noticiei em março que ela foi declarada constitucional, essa decisão ainda não foi publicada no Diário Oficial, cabendo ainda recurso com relação àquela questão de modulação de efeitos, se vai pegar os débitos passados, se não vai. Além disso, ainda tem uma ação direta de inconstitucionalidade, número 4395, eu falei dela também, que ainda nem foi pautada pelo Supremo. E ainda uma reclamação agora da Andaterra, que é uma entidade que defende o agronegócio, colocando em confronto o antigo entendimento, que já falava que o Fundo Rural era inconstitucional, com este novo entendimento que ele é constitucional. Então, enrolou ainda mais, né? Enrolou ainda mais. Qual a vantagem, né? Então, por isso que eu falei, a vantagem, por enquanto, é só a redução de alíquota. E me diz uma coisa, tem muita confusão também em relação ao Fundo Rural com a soma de outros custeios. Como é isso, Pedro? É outro ponto importantíssimo de esclarecer, que normalmente gera essa confusão. Falava-se em 2 a 2,3%, que agora reduziu para 1,2% ou 1,5%. Como que funciona isso? Na verdade, a confusão é porque são 3 contribuições de natureza jurídica distinta, recolhidas no mesmo sistema, no mesmo formulário, que é a GPS, a Guia da Previdência Social. Nessa GPS é feito o recolhimento do popular Fundo Rural, que na verdade se chama Contribuição do Empregador Rural. Fundo Rural é um nome que já foi declarado inconstitucional. Essa contribuição do empregador rural é 1,2%, mais 0,1% do financiamento das prestações por acidente de trabalho. É como se fosse o DPVAT do campo, né? Que antigamente era chamado de RAT. Tem uma natureza jurídica distinta e vai para a INSS também, porque tem outro artigo de lei, é na mesma lei da Previdência, então é outra coisa. Nossa. E também tem o Senar, que entra 0,2%, que está em outra lei. Então, são 3 contribuições na mesma guia, por isso que gerava essa confusão. E então, para enrolar ou para ter um outro tipo de... é muito difícil, então, a questão é que a mudança está em cima do 2 para 1,2 só. As outras 2 contribuições são separadas e permanecem. Para fazer confusão é muito fácil. É fácil. É só colocar tudo no mesmo saco e acabar misturando esse assunto, né? Nossa, e vamos lá então. O que é considerado como receita bruta sobre a comercialização? Onde incide esse percentual? Isso, vamos lá. Se a gente puder mostrar uma tela que a gente preparou aqui para o quadro, na legislação é definido o que é a receita bruta. Na verdade, isso aí define o que é produção. Né? Produção, para fins da legislação, é produtos de origem animal, né? Em estado natural ou submetidos a processo de beneficiamento ou industrialização rudimentar. Não é só a indústria empresarial, mas também a industrialização rudimentar. Então, é bastante amplo o conceito. Amplo, né? A gente tem, acho que, mais uma tela ou não? Vamos ver se a gente tem mais uma tela, produção. Se tiver, pode colocar. Ah, tá. Não, essa é a tela final. Bom, então é isso. Mas receita bruta, então, são os valores decorrentes da comercialização dessa produção, né, obtida por vários meios. Né? Não só a questão não só a pecuária propriamente dita, mas também qualquer outra atividade, até mesmo os contratos de arrendamento, de parceria, atividades turísticas, entra tudo que está na propriedade rural. Isso seria a receita bruta. Bruta. Agora, tira uma outra dúvida para muito produtor que está aqui sintonizado. Você recomenda que o produtor faça adesão ao programa de regularização tributária neste momento, Pedro? Bom, neste momento, absolutamente não. Não. Não recomendo, porque o prazo é dia 29 de setembro. Certo? Aí o que acontece? Eu acho que o pessoal errou um pouquinho na conta, porque a medida provisória, já diz o nome, ela é provisória, ela tem um trâmite de 60 dias. 60 dias vai acabar no dia 1º de outubro, certo? Então ela pode receber emendas e demais discussões até lá. E pode ser prorrogada mais 60, até o 1º de dezembro. Então como que a gente vai recomendar que o produtor faça a adesão a um programa de regularização tributária, que é provisório, que ainda pode ser discutido até dezembro. Então, o que fazer então, Pedro? Fora isso, a gente ainda tem essa questão das ações judiciais que eu comentei contigo aqui, né? Como que a gente recomenda fazer uma adesão a um programa que a natureza da contribuição está sendo discutida.
Puxa, super complicado mesmo. E olha, o que trouxe de novidade a medida provisória 793, esse programa de regularização? Bom, vamos lá, agora a gente tem uma outra tela pronta aqui já, que traz as novidades, né? Essa é uma tabela aqui que a gente preparou com 2 colunas sobre as novidades aqui. O pagamento inicial... Pode colocar a produção à tela, então, para a gente dar uma observada. Exatamente, vamos lá. Então, o que essa medida provisória trouxe de novidade? Ela trouxe um primeiro pagamento, se o produtor aderir, tem que ser feito de 4% sobre o valor da dívida consolidada, sem qualquer redução. O que acontece? Eu coloquei entre parênteses confissão, que o produtor está dando confissão à dívida. Então, se ele estava discutindo isso ou não, ele vai acabar confessando que ele está devendo mesmo. Entendi. Prazo para pagamento dessa primeira parcela seriam dessa entrada seriam 4 parcelas iguais, com vencimento entre setembro a dezembro de 2017. Então, essa primeira etapa ainda vai estar dentro do prazo da medida provisória, tá vendo? E o pagamento do restante, 176 prestações, que poderiam ser até 14, 15 anos aí, né? A partir de janeiro de 2018, né? Sendo 0,8 da média mensal da receita bruta, ou seja, não se ofere exatamente a receita, é a média mensal, né? Com desconto de multas, encargos legais e tudo mais. Para a pessoa física, valor mínimo de parcela, R$100. Para a pessoa agroindústria, R$1.000, valor mínimo de parcela. Então, seriam essas as novidades dessa medida provisória. Que de benéfica ao produtor não tem nada. Ele está dando confissão à dívida, ele está renunciando às suas ações judiciais, quem tem ação judicial, né? Então, é importante esperar um pouquinho, né? Acho que, inclusive, hoje estão sendo apresentadas muitas emendas a essa medida provisória e capaz que a gente até o próximo quadro já tenha mais novidade. Agora, para a gente poder finalizar, qual que é a recomendação da consultoria jurídica para o produtor com relação ao Fundo Rural e o que ele deve fazer se não teve a sua contribuição retida pela agroindústria? Pedro? Bom, primeiro, tem em posse dos seus arquivos aí, né, contábeis, administrativos, os documentos que possam comprovar o cálculo do Fundo Rural, né? O cálculo, essa questão da receita bruta e se é recolhido pela agroindústria, pedir, né, ao frigorífico, no caso, ou a empresa que faz o beneficiamento do produto, pedir a comprovação de que foi recolhido ou não. Porque o contribuinte direto dessa contribuição aí do Fundo Rural é o produtor. E, na verdade, a agroindústria está subrogada no direito de recolher. Ou seja, eles devem recolher em nome do produtor, mas é capaz que, se não tiver recolhido, vai responsabilizar o produtor. Então, peçam um comprovante, né? Isso é uma grande luta aí, que o produtor trava com a agroindústria, porque o que se imagina é que a agroindústria esteja trabalhando com esse dinheiro, não se sabe se recolheu ou não. Ou não. Então, esse é o problema, tem que pedir. Tá certo. Eu conversei com o Pedro Cutini Mendes, consultor da empresa jurídica GER, Gestão Estratégica Rural, para a gente poder tirar esses questionamentos sobre se tem vantagem ou não, e não tem vantagem, a não ser essa redução da alíquota, mas de olho na informação, toda segunda-feira você tem o quadro Gestão Estratégica Rural, para que você possa tirar as dúvidas em relação à sua empresa rural. Muito obrigada, Pedro. Obrigado, excelente semana para você e para toda a sua equipe. E por aqui a gente vai falar sobre previsão do tempo. E previsão do tempo para a região sudeste do país, onde o litoral anda recebendo um pouco mais de água, mas temos ali parte do sul de Minas Gerais, Espírito Santo, um pouco mais seco. Vamos saber se essas condições devem mudar para os próximos dias? É com você, Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Agroclima. Oferecimento Steel. É hora de você fazer com motosserras Steel. Olha, ainda não há tendência do retorno das chuvas para o interior da região sudeste. É justamente no norte de Minas Gerais onde os índices de umidade do solo vêm diminuindo de forma bastante expressiva, enquanto que no interior, tanto de Minas Gerais como também do estado de São Paulo, os índices de disponibilidade hídrica também seguem diminuindo e afetando os pastos consequentemente. No decorrer dos próximos 5 dias, a tendência ainda deve ser de tempo firme na maior parte da região sudeste. Pancadas apenas na faixa leste do estado de São Paulo e do Rio de
Janeiro, com volumes de 5 até 15 milímetros. Durante o segundo período, pouca coisa muda nas instabilidades da região sudeste e elas ainda seguem se concentrando na faixa leste do estado de São Paulo, alcançando também o Rio de Janeiro, enquanto que nas demais áreas da região a tendência ainda deve ser de tempo firme e com sol predominando. No decorrer do terceiro período, as chuvas ainda não se modificam e não abrangem para outras áreas da região sudeste. Seguem concentradas na faixa leste e sul do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, também alcançando o extremo leste mineiro. Mas as pancadas ainda seguem mais fracas e isoladas. Agora, nos estados restantes da região sudeste, a expectativa ainda deve ser de tempo firme e com sol ainda persistindo. Então, durante as próximas semanas, o tempo ainda deve seguir um pouco mais seco no interior do sudeste e também nas áreas mais ao norte de Minas Gerais. E os pastos ainda devem seguir enfrentando dificuldade para se desenvolver por conta dos baixos índices de umidade do solo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. E complementando as suas informações para o seu planejamento estratégico dessa semana, eu vou trazer aqui produtos que sempre garantem maior produtividade à sua empresa rural. Você já acabou de ver planejamento estratégico, tirou dúvidas em relação a essa medida provisória do Fundo Rural. E por aqui é hora da Germipasto, produtos aí que realmente eles vão trazer maior ganho. E a gente vai falar agora sobre VDTEC Multi. Guilherme Beretta, bom dia. O que você traz para a gente para que o produtor de norte a sul do país possa garantir maior rentabilidade? Olá, Elaine. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, Elaine, realmente a Germipasto sempre comprometida com o seu resultado, né? Uma parceira do Homem do Campo. Afinal, em 2012, Elaine, nós lançamos o primeiro protótipo da VDTEC, a VDTEC 190, e que de lá para cá o produtor tem um auxílio muito grande nesse equipamento que faz, uma das características que é justamente fazer a distribuição correta de semente de pastagem. Ela regula a VDTEC Multi, né, o mais recém lançamento, né, lançamos agora no mês de maio passado, onde ela traz essa calibragem de 2 até 30 quilos por hectare, inclusive com a Multi. Você pode estar utilizando também sementes de baixa pureza, sementes com 50 de valor cultural. Além dessa precisão, que é uma das características dessa máquina, ela também traz a oportunidade de você instalá-la tanto na dianteira como na traseira do trator. E isso, Elaine, permite exatamente você, produtor rural, economizar uma operação, porque nós conseguimos também, nesse mesmo trator, nessa mesma operação, colocar aí o segundo equipamento, que seria a grade niveladora ou rolo compactador, que são os equipamentos que já vão vir incorporando, cobrindo a semente. E a pesquisa nos mostra exatamente isso, semente de pastagem deve ser incorporada. Então a VDTEC, além da precisão, ela traz essa grande economia que tem um custo aproximado de R$ 50 por hectare. Uma conta muito simples, eu provo para você que essa máquina se paga rapidamente, possui aí um custo-benefício, é que em torno aí de 250 a 300 hectares feito com a VDTEC, ela já se pagou, a partir daí é custo zero. Quer ver um exemplo de tudo isso? Nós encontramos os diretores da Germipasto lá na AgriShow, em Ribeirão Preto, e lá eles foram entrevistados e falam um pouquinho mais sobre aí as VDTEC Multi e também a VDTEC Plus. Dá uma olhada. Outra novidade também, né, a VDTEC, a Multi, é uma terceira geração, vamos dizer assim, que é um complemento da VDTEC Plus. Mais uma vez pioneira, né, de uma forma, de uma máquina excepcional, né, não existe no mercado, uma máquina que realmente ela vai atender tanto o agricultor como o pecuarista, né? Uma máquina que te dá uma economia muito grande, porque hoje todo o agropecuarista está procurando o sucesso, mas com economia. E hoje, com essa máquina, ele consegue uma economia extraordinária. Eu sou agricultor há mais de 40 anos e hoje que eu estou vendo uma máquina que se paga com 250 hectares de plantio. Ela já se pagou com a economia que tu faz no óleo diesel, no plantio. Então é uma máquina excepcional, uma máquina que consegue plantar 10, 20 anos, né, com uma manutenção muito pequena, né? Então
Então é uma coisa excepcional. Ela é toda eletrônica, ela é elétrica, não depende de cardan, de graxeiras, bem prática e resistente para o nosso amigo produtor aí que muitas vezes está na fazenda, longe, e depende de peças, ela é muito econômica quanto às revisões e é uma máquina que vem aí para agregar valores na fazenda. E eu planto soja, planto milho, planto braquiária, eu colho. Eu nunca vi um implemento tão barato e que se paga tão facilmente igual essa nossa VDTEC. É isso aí, são as qualidades da VDTEC Plus e também da VDTEC Multi. E tudo isso, meu amigo, as duas máquinas inseridas aí na compra programada Germipasto, você já sabe, uma grande oportunidade comercial, onde você tem a condição de baixar o seu custo da formação e da reforma da pastagem, tanto no insumo semente e pastagem, como também nas VDTECs. Por isso, não perca tempo, pega o seu telefone agora mesmo e entre em contato através desses números que estão aí na sua tela. Operadora 67 3389 6700 e também 0800 647 0050. Você pode visualizar aí na sua tela também o nosso endereço, né, o germipasto.com.br. Nas mídias sociais também, tanto Facebook como Instagram. E aí sim, meus amigos, no YouTube, centenas de vídeos, né? Basta você colocar lá VDTEC Plus, ou então VDTEC Multi, ou também Germipasto, você vai ter acesso a todo esse acervo que a empresa coloca à sua inteira disposição. Bom, meus amigos, por hoje é isso. Um grande abraço, bom início de semana e até amanhã, se Deus quiser. É com você, Elaine. Obrigada, Beretta, pelas importantes informações, principalmente para você que está na hora já de pensar fazer sua compra programada, viu? Vai até o comecinho de setembro, a hora é agora, não se esqueça, não pode passar da hora. E por aqui nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho tem mais informações aqui na sua manhã de segunda-feira, não saia daí, eu volto já já. 8 horas e 41 minutos pelo horário de Brasília. Excelente manhã de segunda-feira para você que está sintonizado aqui no canal do Boi. Vamos falar agora sobre previsão do tempo. E essa vai para a região sul do país, viu? Atenção, produtor e produtora. Muita atenção porque os pastos já estão sentindo com a falta de água, né? Só na região centro-oeste que a chuva foi bem escassa durante o mês de julho. Também nos 3 estados que compõem a região sul do país e com isso as condições hídricas já estão bem debilitadas, o pasto já está sentindo. Vamos perguntar então a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, se esse padrão mais seco deve continuar. É com você, Juliana. Agroclima, oferecimento Steel. É hora de você fazer com motosserras Steel. Podemos esperar o retorno das chuvas para o sul do país no decorrer da próxima semana. As pancadas voltam a ganhar força na região sul e a garantir boas condições climáticas para o crescimento dos pastos. Os índices de umidade do solo ainda seguem favoráveis para o crescimento dos pastos por estarem em índices superiores a 50% na maior parte do sul do país. No decorrer dos próximos 5 dias, a tendência é de chuva forte, principalmente do centro ao oeste gaúcho. As pancadas tendem a acumular até 50 milímetros de água. Agora, nas demais áreas da região sul, especialmente nas áreas mais ao norte, a faixa leste gaúcha e também no estado de Santa Catarina, os acumulados ainda seguem bastante significativos, com até 30 milímetros de acumulado. Agora, em partes do estado do Paraná e também a faixa norte do estado de Santa Catarina, as pancadas são mais fracas e isoladas. Durante o segundo período, as chuvas ainda devem persistir na região sul e os acumulados agora ficam um pouco mais baixos, mas mesmo assim as pancadas são significativas, de até 30 milímetros de água, e segue chovendo de forma abrangente nos 3 estados da região sul. Então os pastos seguem beneficiados ao longo das próximas semanas da região sul por conta do retorno das chuvas. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Você viu há pouco a opinião do consultor da GER, Gestão Estratégica Rural, Pedro Putini Mendes, sobre essa medida provisória publicada no primeiro dia desse 8º mês de 2017, a medida provisória de número 793,
A vantagem a gente viu que aí praticamente nenhuma. Mas o que será que a bancada ruralista pensa a respeito do que foi divulgado no Diário Oficial? É isso que Camila Xavier foi a campo ver e é isso que você vai acompanhar agora o que acha a bancada ruralista. Após 3 meses de longa negociação, a medida provisória que trata da renegociação dos débitos do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural reduziu de 2,1% para 1,2% a alíquota da nova contribuição previdenciária, que passará a ser paga a partir de 1º de janeiro de 2018 por produtores e empresas rurais. Se tem como nós negociar, melhorar essa proposta nas emendas do Congresso, que é 120 dias, não pode ser. E é claro que esse dia é em função do que eles colocaram na medida provisória, que temos que pagar 4% de multa, que são em 4 meses até o final do ano, em função da responsabilidade fiscal, que também é um outro item que nos serve. Se é 4%, por que não pode ser 1%? E quando você tem esse problema ainda, quando tu tem deduções, na verdade, então nós tínhamos uma dívida, porque não recolhemos o Fundo Rural. Aí teve a votação do Supremo Tribunal Federal dizendo que ele é inconstitucional e, com isso, gerou uma inadimplência. Essa inadimplência está sendo rebatida na medida provisória e cria mais um problema. O que está rebatendo na medida provisória tem PIS e CONFINS. E isso não consta na medida provisória dizendo que tem que isentar o PIS e CONFINS desse desconto em cima da inadimplência. Apesar desta conquista, ela ainda não é o resultado final que a bancada ruralista esperava. A ideia é mudar a medida provisória, que tem uma proposta de até 15 milhões de dívidas ser descontado na receita mensal ou anual daquela empresa, e quem deve mais do que 15, apenas pegar a dívida e dividir por 180 meses, o que nós não concordamos. Nós queremos ampliar esse teto de 15 milhões, talvez para 80, para 100 milhões, vamos discutir isso. E a entrada também, onde a Receita colocou na medida provisória, uma entrada de 4%. 4% da dívida é do valor total. Então, é um valor pesado para se pagar nesse período, onde a maioria dos produtores já plantaram, já colheram, já venderam o seu produto e não tem esse dinheiro até o final do ano. Vai se tornar inadimplente com a entrada. Então, a nossa proposta para o produtor rural, 1% de entrada em dezembro e para os adquirentes, para a indústria, 1% dividido em 5 parcelas, que são valores muito altos. O que há de bom é que houve uma edição dessa medida. Isso evita que a Receita Federal execute os produtores de uma vez só. No entanto, aquilo que nós havíamos pedido ao governo não foi propriamente o que foi colocado no texto. E agora nós vamos emendar. Eu cito aqui um exemplo. E aqueles produtores que pagaram, que depositaram em juízo, por exemplo, e que com a decisão do STF tiveram esse dinheiro já utilizado, vão pagar 100% de multa e juro. Então, nós temos distorções importantes, como a cobrança da Selic, o valor da entrada, o percentual da entrada é alto demais, descapitaliza o setor. Então, nós vamos agora trabalhar no processo legislativo para adequar essa medida, que, como ficou, ela não atende o setor agropecuário. A bancada ruralista e os produtores rurais ainda não têm muito o que comemorar. Veja a explicação técnica do que ainda falta ser feito em prol do setor produtivo. A medida provisória, ela precisa ser aperfeiçoada, né? Então, assim, acho que é importante agora os parlamentares apresentarem emendas, aperfeiçoar ela. Principalmente, a gente observa ali o prazo é muito exíguo. O prazo agora ficou para adesão dia 29 de setembro, é um prazo muito curto. Eu acho que é importante eles estenderem esse prazo pelo menos aí para novembro, dezembro. Há um outro pleito também que deve ser acatado, que é cinge no tocante a eventual julgamento futuro do Supremo, uma eventual modulação dos efeitos. No caso do julgamento lá no Supremo, reconheça a inconstitucionalidade dessa contribuição. Quem aderiu, eventualmente, esse financiamento poderia ou não ser alcançado por essa decisão. É importante ter uma cláusula que assegure, sim, o alcance a essa decisão. Outro ponto que também é importante alterar é a questão do índice de correção. A medida provisória veio em taxa Selic, eu acho que é importante, pelo menos esse IPCA, que reduz o índice de correção, para às vezes para não ficar impagável normalmente a dívida. Um outro ponto que a gente viu também é a não cumulatividade, também, que não veio. É um caso, por exemplo, do boi. O boi que compra um boi bezerro, ele engorda o boi e depois vende.
teria que abater aquele custo que ele já teve comprando boi bezerro, só pagar sobre aquela diferença. Em 2008, a gente tinha essa dedução, realmente não teve, é uma proposta também a se pensar essa extensão aí para sementes, gado, que é justamente produto meio, para tentar isentar sobre essa possibilidade. Além disso, outros pontos que nós discutimos também, tem a questão dos adquirentes, né? A gente viu que o valor é muito baixo, 15 milhões. Tem que fazer um estudo aí para verificar se esses 15 milhões alcançam muitos adquirentes ou não, porque a medida provisória estabeleceu que até 15 milhões poderia pagar com 0,8% do sobrefaturamento. Só que pouca gente tem dívida dos adquirentes de até 15 milhões. Lembrando que o prazo final para adesão ao Programa de Regularização Tributária Rural é só até 29 de setembro. Camila Xavier, para o SBA. Tá, informações para você tirar suas próprias conclusões se foi vantajoso ou não essa medida provisória 793. Hora de informação de mercado, vamos falar agora sobre agricultura e temos uma super safra de milho aqui no país. E a dúvida agora dos produtores é como estocar toda essa produção, principalmente os produtores aqui da região centro-oeste. E uma das alternativas seria também, quem sabe, consumir boa parte dessa produção recorde. Para ter mais informações, vamos a B3 Brasil Bolsa Balcão, para que você possa responder esse dilema para os produtores, principalmente aqui da região centro-oeste. Bom dia, Pulga. Bom dia a você, bom dia a todos. Bom, a chamada safrinha cresceu, foi batendo recordes, tornou-se, na verdade, uma super safra de milho, né? Pela primeira vez beirou aí os 100 milhões de toneladas. Bom, são tantos grãos que é muito comum no centro-oeste, e principalmente em regiões produtoras do Mato Grosso, não encontrar milho armazenado ao ar livre, né? Ou em silo bag, né? Saco feito plástico especial, como se conhece, né? Com até 90 metros de comprimento. Bom, todo esse milho agora temos que usar. E vem uma alternativa muito positiva no mercado, viu? O cenário não é novo, mas lá em Lucas do Rio Verde, ele começa a mudar um pouquinho. Milho a céu aberto já tem agora pelo menos um caminho a perseguir. 6 quilômetros depois daquela estátua de uma galinha de 10 metros de altura, lá no trevo da rodovia MT 449 com a Avenida da Fé, deverá ser inaugurado nesta semana, sexta-feira, a primeira usina de etanol feita exclusivamente para milho no Brasil. É uma usina da FS Bioenergia, né? Até então, o etanol de milho produzido no país saía de usinas flex, usinas que tiveram um processo de adaptação no maquinário, né? Fabricam tanto etanol de cana quanto etanol de milho. Mas a fábrica da FS é apenas a primeira que promete se tornar uma alternativa importante para o beneficiamento e escoamento das safras que tendem a ficar maiores no Brasil, né? Principalmente safras de grãos, notadamente safra de milho. Para nós é ótimo, lembrava neste final de semana o Elcio Pozobon, um produtor de 62 anos de idade, vice-presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho, lá do Mato Grosso, da AproSoja Mato Grosso. E ele comentava com jornalistas da Agência Estado neste final de semana. Ainda temos potencial para produzir muito mais milho na região, sobretudo com o ganho de produtividade trazido pela integração de culturas. Bom, o que é essa usina de milho, né, que vai produzir, usina que produz etanol de milho, né? É uma união da empresa brasileira Fiagril com a gestora americana Summit Group, né? FS Bioenergia recebeu investimentos de 450 milhões de reais para ser erguida. Prevista para ser inaugurada agora na próxima sexta-feira, ela vai produzir cerca de 180 mil toneladas de farelo, 6 mil toneladas de óleo de milho e mais energia, além, é claro, do etanol. Inicialmente, essa usina deve processar milho para produzir 240 milhões de litros de etanol por ano, que vão consumir aí 600 mil toneladas de milho. Essa capacidade pode ser até duplicada, né? Pouco, lógico, para os quase 30 milhões de toneladas que são produzidos no Mato Grosso, mas é um caminho, e é um caminho positivo, um caminho que leva a
perspectivas melhores para o produtor lá na frente. A perspectiva é de que não seja, na verdade, a única usina da FS Bioenergia, e muito provavelmente nem de outros investidores interessados também nesse tipo de combustível. Além da usina em Lucas do Rio Verde, a FS estaria planejando mais 2 unidades, sendo uma delas ficaria em Sinop, no Mato Grosso, de acordo com produtores da região. Portanto, vemos aí uma perspectiva para já começar a consumir uma boa parte desse milho que é produzido lá no Mato Grosso, em toda a região centro-oeste. A perspectiva agora é de que tenhamos também usinas que tratam do milho para produzir etanol, portanto, processam esse milho, e isso é uma perspectiva positiva para o país. Bom, agora 8 horas e 54 minutos, horário de Brasília. Antes de encerrar, vamos rapidamente acompanhar o que ocorre bem distante daqui, né? Diariamente nós começamos pelas principais bolsas do mundo. Vamos começar pelas bolsas da Ásia e do Pacífico, que fecharam com uma alta generalizada nesta madrugada, viu? Movimento de alta bem distante daqui, é o que você confere comigo agora. Nas principais bolsas da Ásia, o que nós temos foi alta que variou de 0,14% até 0,74%. A Bolsa de Tóquio subiu mais de 0,5%. A Bolsa de Hong Kong teve Hansen com alta também de quase 0,5%. Xangai subiu, Shenzhen subiu 0,74%. Apenas a Bolsa de Seul, índice COSP, teve uma alta menor, né? O petróleo opera em baixa nesta madrugada, agora há pouco, por volta de 8 horas da manhã. O petróleo tipo Brent, negociado em Londres para outubro, recuava, mas ainda assim acima de 51, entre 51 e 52 dólares o barril, né? Enquanto o petróleo WTI para setembro também recuava na Bolsa de Nova York, mas mantinha a cotação perto de 49 dólares o barril. Na Europa, os primeiros negócios nesta manhã, você tem na tela do seu televisor agora, as principais bolsas europeias operam com estes números que você tem no painel. Apenas a Bolsa de Frankfurt e a Bolsa de Madrid têm movimento de baixa, as demais têm movimento de alta ou estabilidade, portanto não há grandes alterações, exceção a Bolsa de Frankfurt, que tem uma queda mais acentuada agora de 0,38%. As principais bolsas da Europa têm comportamento misto, como nós vimos, né? Mas agora há pouco, em Nova York, o índice Dow Jones Futuro subia 0,14%, Standard & Poor's Futuro subia 0,09%, Nasdaq Futuro tinha alta de 0,11%. Ou seja, mercado com tendência de alta. Na última sexta-feira, o que nós tivemos aqui no nosso mercado de ações, nosso índice Bovespa, que é referência para o mercado, você tem no painel, nosso índice Bovespa na última sexta-feira. Opa, nós temos o dólar comercial, temos o índice Bovespa. Se nós tivermos o índice Bovespa, aí, 66.897 pontos, subiu 0,18%. O mercado já trabalha com a perspectiva de que ainda neste semestre nós estaríamos perto de 68 mil pontos. Portanto, aguarda-se uma alta para o mercado de ações no Brasil. A Bolsa estaria atrasada, segundo alguns analistas de mercado. Agora, o que acontece com o dólar? Bom, o dólar na última sexta-feira, você acabou de ver na tela, mas vamos ver de novo, R$ 3,12 mais 60 tem alta de 0,38% na sexta-feira. Perspectiva agora é de que se mantenha neste patamar com alguma tendência de queda, caso a política em Brasília sinalize aí perspectivas de reforma da Previdência. Enquanto o governo tiver essa dificuldade, o dólar tende a subir um pouquinho. Se o governo sinalizar que pode e deve obter rapidamente uma reforma para a Previdência, na proposta que já foi apresentada anteriormente, perspectiva de que o dólar tenha um movimento de baixa. É esperar para conferir. Daqui a pouco eu volto, nós vamos falar sobre perspectivas de preços para a soja e para boi gordo. Eu volto já já. Muito obrigada, Pulga, pelas informações. Esse é só o começo, daqui a pouquinho ele volta com mais detalhes para que você possa tomar também sua decisão com base nessas informações importantes. Por aqui vamos para um breve intervalo comercial, mas é rapidinho, a gente volta em 2 minutos. 8 horas e 59 minutos pelo horário de Brasília. Bom dia nesta manhã de segunda-feira. Agricultura chegando na tela do seu televisor. E a gente vai falar sobre uma diversificação que está acontecendo na cidade de Araçatuba, oeste do estado de São Paulo, que tradicionalmente mais voltado para a cana-de-açúcar e também
pecuária está apostando agora, sabem quê? Em uva. E é exatamente sobre esse programa, para a gente poder saber como vem sendo desenvolvido o programa de viticultura promovido pelo Sindicato Rural de Alta Noroeste, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, que está despertando os interesses desses produtores do interior do estado de São Paulo. É que nós vamos falar por telefone com o instrutor do Senar, o Odenir Rosafa Garcia. Bom dia, Odenir. Conta pra gente por que Araçatuba decidiu apostar agora em uva. Araçatuba, ao longo dos anos, veio perdendo a sua característica principal de atividade pecuária, que era a pecuária de corte, na produção de carne, muito representativa no estado de São Paulo. Vem perdendo espaço ao longo desses anos para a monocultura da cana-de-açúcar. E os pequenos produtores estavam aí sem atividades para desenvolver e para geração de renda. E vem se encontrando na fruticultura, representando bastante agora com banana. E a gente, através de estudos, de pesquisa, percebemos que grande parte da produção de uva que é comercializada aqui vem de outras regiões, principalmente do Sul, Rio Grande do Sul e Paraná, e na entre-safra da região de Jales. E então houve-se então essa iniciativa do programa de viticultura para resgatar ou iniciar mais uma alternativa para pequenos produtores desenvolver a produção de uva. Bela iniciativa aí do interior do estado de São Paulo. Mas conta pra gente como vem sendo a aceitação por parte dos produtores, Odenir? A aceitação e a expectativa dos produtores foi além do que a gente imaginava, porque é uma cultura, a uva é uma cultura de alto custo de implantação, até porque a gente adotou aqui um sistema de produção de uva de mesa, para direto in natura para o mercado, e tem um elevado custo porque a gente adotou o sistema de parreira, ou também chamado de latada. Mas esse custo se dilui ao longo da vida útil da planta, que pode chegar até de 40 a 50 anos, com alta produtividade, e houve-se a necessidade de se criar, então, um critério para esse primeiro programa, que ele comporta 16 produtores, 16 alunos, né, que vão receber esse primeiro treinamento. A coordenação priorizou trabalhar com os líderes de bairro e presidentes de associações, para que eles também sejam multiplicadores a partir do momento que eles também vão implantar a cultura dentro das suas propriedades, baseado numa parreira modelo que a gente está desenvolvendo. Vai também dar suporte e para visitação e confiança, né, nos outros produtores aí da região. Um exemplo de sucesso que vem aí de Araçatuba. Agora, Odenir, conta pra gente um pouco mais sobre as espécies que estão sendo escolhidas e como funciona esse programa para inspirar o resto do Brasil que está nesse momento sintonizado no programa. A implantação do programa se dará em 7 etapas, também chamado de módulos, sendo eles, então, a escolha da área, produção das mudas, a implantação do vinhedo, manejo e tratos culturais, pragas e doenças, colheita, pós-colheita e comercialização, e o 7º e último, custos de produção. Foi instalada uma parreira piloto, modelo, no córrego da Divisa, município de Araçatuba. Utilizou-se uma área de 940 metros quadrados para fazer todas essas etapas na prática e na teoria, acompanhado de apostilas, todo apostilado, e mais a teoria e prática. As variedades que a gente determinou, que são mais apropriadas e testadas também, né, não só para a aptidão produtiva, como também o paladar do consumidor, pela sua doçura e com alto teor de açúcares, que atrai bastante o consumidor final.
Entre elas, a Centennial Seedless, que é a sem semente, a Itália, Rubi, Benitaca, Núbia, Red Globo, Moscato e Niagara Rosada, representando então a Niagara Rosada, a uva rústica de mesa, e as outras uvas finas de mesa, com a finalidade inicial de venda in natura para mesa e futuramente a agroindústria, e principalmente suco, né, da uva e vinho. Tá aí exemplos inspiradores para que você de todo o país possa ver o que vem sendo desenvolvido em cada região brasileira. É o programa de viticultura instalado em Araçatuba como forma de diversificar e sair da cana-de-açúcar e também da pecuária de corte. Eu conversei com a Odenir Rosafa Garcia, ele que é instrutor do Senar, e contou como vem sendo desenvolvida a implantação deste programa e as espécies também que estão sendo cultivadas. Muito obrigada, viu, Odenir, pela sua atenção e boa sorte aos produtores que estão apostando nessa diversificação. Vamos falar agora de mercado, hora de ir a B3, Brasil, Bolsa, Balcão. Eu tenho boas informações, viu? A perspectiva são de preços mais altos ao produtor a partir de agora, é o que pensam analistas de mercado. É isso mesmo, Pulga? Pensamento mais positivo aí, os preços pagos ao produtor? É sim, Elaine, alguns analistas já prevêem até o quarto trimestre deste ano preços melhores para grãos, principalmente para soja e também para boi gordo. Eu conversei com um desses analistas, é o Felipe Novaes, da Tendências Consultoria. Veja a análise que ele faz do agronegócio brasileiro para este segundo semestre. Acompanhe. O negócio é um período que o país vive conturbado politicamente, há muita discussão sobre o déficit do orçamento do governo, mas o fato é que o agronegócio não está tão ruim assim, ao contrário, caminha bem. O que te faz afirmar que o agro vai bem e tende a continuar bem? Eu acho que o que salta aos olhos são os números de quantidade. Eu sei que o produtor sempre fica preocupado com a evolução dos preços, disponibilidade, o abastecimento bem normalizado em termos mundiais, mas o Brasil hoje vive um quadro de super safra, de quantidades assim, pronunciadas, expressivas, tanto de milho, soja, arroz e feijão. Então a gente vem de um ano de 2016, foi uma amargura 2016, né? O El Niño, seca, o produtor sofreu com isso. E hoje não, hoje o cenário é completamente diferente. E se a gente olha para o pecuarista, a gente lá atrás, em 2013, teve um ciclo de abates também muito aquecido, e isso se refletiu nos anos posteriores, 2016, 2015, a gente não tinha um gado de reposição, um volume de gado de reposição a contento, então isso comprometeu o número de bois abatidos. Hoje é diferente, hoje a gente tem boi gordo no pasto para abater, inclusive, principalmente agora no curto prazo, também em razão dos fatos políticos recentes, do aumento de riscos, preços aí apontam como um sinal de alerta, de preocupação, mas tem boi no pasto e a produção brasileira cresce. Sim, segundo semestre, inclusive, perspectivas positivas. Agora vamos analisar a situação de quem trabalha com grãos e de quem trabalha com pecuária. Perfeito. Quem trabalha com grãos vê os preços mais baixos agora. Sim. Isso é preocupante, porque a produção cresce, ele está no campo produzindo, mas os preços baixos chegam a alterar muito a rentabilidade de quem trabalha com grãos, por exemplo? Chega. O valor de produção, né, a receita que o produtor deriva todos os anos a partir da produção, é muito sensível a preços, né? Então sempre tem que estar de olho na evolução dos preços. Como a gente vem de um ano de uma oferta bem grande, e também os Estados Unidos e grandes competidores internacionais também tiveram um bom desempenho na safra, os Estados Unidos é um grande destaque. Muito produto no mercado. Muito produto no mercado mundial. Por exemplo, a gente não conseguiu, a gente tem uma produção de soja volumosa, mas a gente não conseguiu exportar muito bem no primeiro semestre. Estados Unidos aí competindo com a gente na exportação de soja. Então, todo esse acirramento desse produto gera o quê? Pressão de baixa nos preços. Então, principalmente agora nesse final do segundo trimestre,
para o início do terceiro trimestre, a gente tem essa pressão de baixa sobre os preços que atrapalha a comercialização de grãos. Mas pelo lado positivo, inclusive, acho que o produtor de grãos, principalmente de soja, ele teve uma estratégia de aproveitar um time de comercialização melhor. Como? Ele conseguiu vender melhor. Exatamente. O que a gente viu? Terceiro trimestre tem soja em período de desenvolvimento lá nos Estados Unidos. Então, qualquer fator climático, uma seca, 7 dias de seca, 15 dias de seca, qualquer estresse climático, cotação da Bolsa de Chicago vai para cima. Então, com uma capacidade de armazenagem boa, o produtor lá no campo consegue comercializar e exportar num time melhor, num período melhor. Então, parece que essa estratégia, pontualmente, pode favorecer mesmo o produtor. Com deficiência de armazenagem no Brasil, nós ainda conseguimos algumas brechas para vender um pouco melhor. Exatamente. Somente no caso da soja. Isso, principalmente no caso da soja e no caso do milho, segunda safra agora, auge da colheita. Assim, o mercado mundial também está bem abastecido, só que como os Estados Unidos teve um forte recuo de área de milho, a comercialização, principalmente para o final do ano, pode apresentar um momento melhor para comercializar em termos de preço. Para o mercado, para o produtor no mercado brasileiro, isso significa preços provavelmente melhores ali na frente. No final do mas soja é o grande a força se destaca em relação ao milho. Agora, para o pecuarista, nós estamos num período, a princípio, muito difícil, mas parece que há vamos dizer assim, não é tão grave como a princípio é alardeado. Você comentava isso antes da entrevista. Vamos falar para o pecuarista agora. Os preços estão em queda, mas na verdade as nossas exportações de gado, de carne bovina, né, as exportações em geral de gado bovino, produto de proteína animal, não cederam tanto. O que está ocorrendo no mercado? É a oportunidade dos frigoríficos pressionarem os preços? O que está ocorrendo? Concordo com você. Muita preocupação foi gerada por razões políticas, né? A gente teve 2 operações da Polícia Federal, a Carne Fraca e a Lava Jato, que teve um impacto direto no setor de frigoríficos e, por consequência, lá no campo, no pecuarista, no pasto. Só que o que a gente observa hoje? Hoje a situação não é tão preocupante como a gente via lá no passado. Por quê? Exportações de junho, ótimo desempenho. Exportações de carne bovina cresceram em junho, inclusive superaram patamares do que a gente via antes da Operação Carne Fraca, por exemplo. Ou seja, cresceram muito as exportações. Cresceram muito. Então, também refletindo, claro, esse efeito de inverno, né? A gente está num período do ano que a sazonalidade é favorável para os abates, mas ainda assim, tendo em vista esse conjunto de obstáculos que hoje a gente tem no campo político, é ainda maior, é mais importante elencar esse desempenho de exportações em junho como positivo. Essa pressão que os frigoríficos fazem hoje para o preço, na verdade, é uma oportunidade que os frigoríficos tiveram de deixar o pecuarista um pouco mais preocupado e tenso. Sim. O que aconteceu depois das operações a capacidade de abate foi reduzida, até porque os frigoríficos se preocuparam com a comercialização do produto. A gente não pode abater e não ter para quem vender. Não ter para quem vender. Exatamente. Então, eles pararam de comprar do pecuarista. Então, o ciclo reprodutivo do boi hoje é favorável ao abate. Então, você tem o boi gordo no pasto, frigorífico parou de comprar. E quando eu falo frigorífico, o grande destaque é a JBS. Então, a JBS reduziu muito o abate diário, por exemplo. Só que o que a gente tem visto nos últimos dias e últimas semanas? Gradativamente a JBS vem aumentando a compra de bois e abates. E também o pecuarista retoma e resgata essa confiança na venda de boi para a JBS. Então, a JBS fez um novo acordo de compra de boi a prazo, tudo isso. Conseguiu equalizar uma dívida de mais de 20 bilhões. Exatamente. Então, todas as notícias que a gente tem visto pelo lado da JBS, uma grande compradora de boi, são positivas. Então, o pecuarista retoma confiança na venda para esse frigorífico em particular. Então, a gente começa a ter maior liquidez nesse mercado. Então já há uma reação. Exatamente. Você estima preços melhores para boi gordo daqui para frente?
no quarto trimestre, nossas perspectivas para o preço do boi são maiores do que a gente observa hoje. Quer dizer, os preços continuam abaixo do que nós vimos no passado, mas já em recuperação, vamos dizer assim. Isso. E o principal, o que faz com que isso aconteça, está muito associado com a demanda externa para o carne. Assim, a demanda externa, a exportação. Exportação. É claro que a gente sempre tem esses contratempos do ponto de vista sanitário, de relações diplomáticas, por exemplo, agora com os Estados Unidos, embargo da carne in natura, mas fora isso, o que a gente enxerga como potencial de demanda, principalmente no final do ano, é positivo para o pecuarista. Quanto à rentabilidade, o pecuarista se queixa da rentabilidade, mas de modo geral, propriedades bem administradas aproveitaram essa baixa no custo de produção, não? Sim, milho, é claro que a gente fala do mercado brasileiro, pecuária extensiva, mas inclusive também a gente teve boas condições climáticas, o pasto até meses atrás, para o período, estavam nutritivos, então favorece a engorda. Então, se você tem uma empresa bem estruturada, que consegue, em períodos de maior dificuldade, você não consegue comercializar conforme o planejado, você ter essa estrutura de custos mais equalizada favorece. Então, quem trabalha com ração, e lá no norte a gente tem notícia de que, bom, a gente teve que segurar o boi aqui, porque a gente não conseguiu vender para o frigorífico. Como que a gente alimenta, como que a gente reduz custos? Vamos aproveitar então que o milho está barato e vamos alimentar o boi com farelo. Então, tudo isso... E a margem vai se mantendo. É difícil porque o preço do boi caiu muito, mas tudo isso contribui para segurar na margem e conseguir segurar a rentabilidade. Resumindo, a pecuária sai desse período mais difícil rapidamente. Concordo 100% que o momento mais difícil a gente está deixando para trás. Ainda tem coisas para superar, Estados Unidos é um grande desafio, mas acho que o pior momento já passou. Bom, você acaba de ouvir Felipe Novaes. Felipe Novaes é analista de agronegócios da Tendências Consultoria. Agradeço a sua participação no nosso programa. Obrigado. Voltamos. Como vocês veem, não, Elaine? É possível aí uma expectativa já positiva, né? Já uma visão positiva para os preços do boi gordo e para preços de soja também. Bom, estaríamos deixando o período pior para trás. Elaine? Essas informações, começar a semana então com esse quadro mais otimista, melhor ainda, não é mesmo? Produtor e produtora de todo o Brasil. Por aqui é hora de intervalo comercial, mas daqui a pouquinho a gente está chegando com mais novidades. Tem o quadro Tá na Rede. Você já viu máquinas agrícolas fazendo manobras radicais? Então não saia daí, eu volto já já. Bom dia, produtor, está de volta ao vivo para todo o Brasil e também países vizinhos. E já estamos na reta final, mas ainda com informações importantes para a sua tomada de decisão. Mas antes eu vou trazer para você segunda-feira, para começar bem a semana, aí mais com um otimismo ainda maior, depois dessas informações que Walter Pulga Júnior acabou de trazer, com previsão de alta tanto para a pecuária, mas também para a agricultura. Nós temos um quadro chamado Tá na Rede, com fatos e curiosidades que fazem parte da rede mundial de computadores. E é isso que você vai ter nesta segunda-feira. É o quadro Tá na Rede. E máquinas agrícolas você sempre vê por aqui, não é mesmo? Mas você já viu alguma fazendo manobra radical? E exatamente isso, mais um vídeo que chegou através do WhatsApp. O número está passando na tela do seu televisor. Se você também quiser compartilhar algum fato, alguma cultura diferenciada que surgiu aí na sua região, ou mesmo veio pela rede mundial de computadores, ou WhatsApp 679-9264-7810. Porque na última quinta-feira, dia 3 de agosto, a New Holland fez o programa New Holland em ação em Palotina, interior do estado do Paraná, e levou manobras radicais. E esse registro que a gente vai ver agora. Manobras radicais de máquinas. Foi enviado aí pelo Peterson Viana, ele que é do marketing da New Holland. Olha só que manobras radicais. Você já imaginou uma colheitadeira, uma máquina agrícola fazendo
tais movimentos? Pois isso foi possível sim, e essas imagens radicais. Você começa muito bem a semana, o quadro está na rede, até mesmo robô ali na área, também pilotada, a gente pode observar. Quem disse que não pode fazer manobras radicais? E a New Holland está aí com essas informações. E para participar, sabe que esse quadro só existe com a sua participação. Você pode enviar através do nosso WhatsApp, é rápido, fácil e a gente recebe na hora. Eu vou repetir o número, 679-9264-7810. A gente viu o programa New Holland em ação. Vamos falar de mercado, hora de acompanhar as primeiras negociações desta segunda-feira. Vamos ver como que está o mercado com Walter Pulga Júnior. Como estão os negócios neste início de semana, Pulga? Bom, Elaine, nós temos negócios positivos, pelo menos para o café. Veja, na última sexta-feira nós tivemos uma recuperação para o dólar. Essa alta do dólar normalmente provoca uma queda no mercado de bolsa, porque os produtos cotados em dólar tendem a um ajuste negativo. Quando o dólar sobe, a tendência é de que haja um ajuste negativo para os preços das commodities comercializadas em dólar. Quando o dólar cai, há uma tendência de ajuste positivo. Lógico, é uma equalização do câmbio no mercado. Mas veja, apesar da alta do dólar na última semana, nós não tivemos queda para as cotações do café, não. O café perdeu muito pouco, viu? Perdeu 0,03%, manteve cotações aí acima de $1,40 por libra-peso, apesar da alta do dólar. Isso ocorreu lá fora e ocorreu aqui também. Agora, no mercado brasileiro de café, preços pagos ao produtor, ao cafeicultor, no sul de Minas, café arábica bebida boa ainda mantém cotação na faixa de R$ 480 a saca, isso na sexta-feira. E no Cerrado Mineiro, em média, R$ 485 a saca. Preços também firmes para café arábica Rio, tipo 7, lá da Zona da Mata de Minas Gerais, ainda na faixa de R$ 427 a saca, o café arábica Rio, tipo 7. E o que o CPEA constatava na média apurada no interior de São Paulo, considerando aí café arábica entregue aqui. De fato, uma baixa, mas uma baixa muito pequena. Veja, os preços do café estão consolidados acima de R$ 467 a saca. Oscila entre 467 e 468, tanto na quinta como na sexta-feira, na quarta, quinta e sexta-feira, no mínimo, né, encerra aí a R$ 464, R$ 460 na semana passada, ou seja, mantém preços mais altos no fim da semana passada. E a perspectiva é de que continue em alta hoje também. Agora, o que acontece com o café robusta não é muito diferente não, viu? Se mantém aí acima de R$ 416 a saca, é a apuração do CPEA feita no Espírito Santo. Na média dos negócios, café robusta negociado no Espírito Santo, você tem na tela do seu televisor, R$ 416,39 a saca em média, uma baixa, mas uma baixa muito leve de 0,08%. Ainda no mês, segundo o CPEA, tanto café arábica como café robusta tem alta no mercado. Agora, neste momento, lá na Bolsa de Nova York, o que ocorre com o mercado do café? Agora há pouco tinha alta. Você confere agora comigo o que está ocorrendo no mercado neste momento. Porque café arábica negociado na Bolsa de Nova York agora para setembro sobe para $1,41 por libra-peso. Ou seja, vem em alta de 100 pontos. Café para dezembro sobe 0,66%, vai a $1,44 por libra-peso, sobe 95 pontos. E o café arábica negociado para março do ano que vem já se aproxima de $1,48 por libra-peso. Opera agora em alta de 0,67%, ganha 100 pontos neste momento, aí se aproximando aí de $1,50 por libra-peso. Não é diferente com o contrato de maio, né? Já passa de $1,50, ganha agora 100 pontos, tem alta de 0,73%, rumo aí para a faixa de 151 centavos de dólar por libra-peso, ou seja, $1,51 por libra-peso. Bom, café robusta negociado na Bolsa de Londres, vamos ao painel? Café robusta negociado na Bolsa de Londres, base, né, de referência para o mercado internacional de café robusta,
robusta, café Conilon, também tem alta, hein? Alta de 8 até 10 dólares por tonelada. Café robusta negociado para setembro a 2.151 dólares a tonelada, sobe quase 0,5%. Novembro também sobe quase 0,5%, vai a 2.143 dólares a tonelada. E para o ano que vem, acima de 2.100 dólares a tonelada é o que você tem na tela do seu televisor agora, Mercado Futuro, lá em Londres. Aqui na B3, segmento BMF Bovespa, né? Antigo BMF Bovespa, segmento que trabalha com mercadorias. Veja, os primeiros negócios nesta segunda-feira trazem café arábica em alta, 168 dólares e 95 centos a saca. Café negociado para dezembro sobe também, vai a 173 dólares e 25 centos a saca. Perspectiva é de alta para o café no mercado de bolsa, o que indica preços firmes, pelo menos firmes, para produtor de café no mercado físico. Agora 9 horas e 27 minutos, horário de Brasília. Vamos para o mercado do boi gordo, porque boi gordo mantém viés de alta já na sexta-feira. O mercado físico do boi gordo segue com viés de alta nos preços. O analista de safras e mercado, Fernando Henrique Iglesias, explicava no seu relatório no final de semana que o movimento de valorização nos preços do boi gordo começa a tomar corpo no centro-oeste e no norte do país. A expectativa é de uma boa demanda agora durante a semana, esta semana, ainda proporcionando, né, espaços maiores para reajuste nos preços pagos ao pecuarista. Viu? Alguns frigoríficos permanecem com escala de abate confortável, mas os preços tendem a uma alta. Veja, em São Paulo, R$ 127,00 arroba. Subiu na quinta e continua em alta, continua firme. Em Minas Gerais, R$ 123,00 arroba. Em Goiás, R$ 121,00 arroba. No Mato Grosso do Sul, preços a R$ 119,00 arroba. E no Mato Grosso, R$ 117,00 arroba, também em alta. Estava em 116, subiu no Mato Grosso na sexta-feira. E o CPEA constatava uma recuperação nos preços pagos para boi gordo no interior de São Paulo. Veja, você tem na tela o levantamento feito pelo CPEA nos últimos dias da semana passada, de segunda a sexta-feira, do dia 31 de julho, final do mês passado, até dia 4 de agosto, boi gordo se mantém aí com perspectiva de alta a R$ 125,77 arroba. Uma alta entre os dias 3 e 4 de agosto, quinta e sexta-feira, de 0,80% na média apurada pelo CPEA. Portanto, o boi que vinha em queda na quinta-feira já subia na sexta-feira, alta no mês de agosto para boi gordo, na média CPEA de 0,19%. E o que ocorre com o bezerro? Bezerro ainda sob pressão. No levantamento feito pelo CPEA, no Mato Grosso do Sul, você tem na tela os negócios apurados. Em média, na última sexta-feira, veja, bezerro, em média, era negociado com este valor que você tem no painel. Vamos ao painel bezerro, R$ 1.086,65 por cabeça, uma queda de 0,36%, mais baixo do que nos dias anteriores, ou seja, recuo de 0,36%, ainda perto de R$ 1.090 por cabeça. Portanto, queda para bezerro no mês de agosto de mais de 1% no indicador do CPEA. Aqui na BMF Bovespa, o mercado futuro já sinalizava preços mais altos para boi gordo lá na frente. E os primeiros negócios nesta manhã você tem na tela agora. Os primeiros negócios nesta segunda-feira trazem boi gordo para agosto a R$ 131,00 a arroba. O boi para agosto na última sexta-feira estava em leve baixa de 0,11%, mas estável em R$ 131,00 arroba. O boi para setembro a R$ 135,90 recua um pouco. E o boi para outubro cai para R$ 138,00 arroba, recua 17 centavos de real por arroba. Mas vale lembrar que o boi para outubro subiu 0,68% na sexta-feira. Portanto, passou de R$ 138,00 arroba e foi a R$ 138,17 no ajuste da Bolsa e agora recua um pouco para R$ 138,00 arroba. Resumindo, preços firmes para boi gordo de sexta-feira para cá. 9 horas e 31 minutos, horário de Brasília. Antes de encerrar essa participação, vamos rapidamente para o dólar. Dólar negociado no mercado à vista, referência dólar comercial. Você acompanha comigo agora. Dólar é negociado a R$ 3,12 mais 70, praticamente estável, alta leve de 0,03%. Encerro por aqui minha participação. Elaine, é com você em Campo Grande. Muito obrigada, Puga, pelas informações. Excelente semana para você e para toda a sua equipe. E por aqui
Vamos chegando ao fim dessa edição de segunda-feira. Para você que nos acompanhou desde bem cedinho, 7h15, muito obrigada. E a gente te espera amanhã com muito mais informações para a sua tomada de decisão. Nós vamos ficando por aqui. Excelente semana, bastante produtiva e até amanhã, terça-feira. Tchau, tchau. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear.